Olá, pessoal, sejam bem-vindos em mais um programa 1818, aquele que traz para você um diálogo que impacta e, ao mesmo tempo, uma forma tranquila de discutir e falar sobre espiritualidade. Hoje, conosco, nós teremos o Beto Batista, que vai trazer as suas experiências, vai trazer as suas histórias, que eu tenho certeza que vai acrescentar muito no episódio de hoje. E não se esqueçam de se inscrever no canal, não se esqueça de deixar aqui seus comentários, que eu tenho certeza que vai fazer com que a gente possa discutir mais sobre os nossos programas e os nossos episódios. Sinta-se em casa para que a gente possa aqui falar sobre a sua fé, suas crenças, e eu vou pedir para você, logo de pronto, já se apresentar para o nosso pessoal, dizer um pouco quem é você. Sou o Beto Batista. Prazer, Marcelo. Boa noite a todos. Tenho 32 anos, sou pastor, sou casado com a Fernanda, pai de 2 meninas. E eu acredito que ainda estou começando a vida. Tenho muita coisa para aprender ainda. Eu não tenho dúvida, 32 anos, você Tá é muito novo. jovem, e eu acho fundamental entender que nós precisamos de jovens Sim. falando coisas boas, não importa o espaço, Exato, mas exato. a gente tem que falar coisas boas porque o mundo está precisando de palavras boas, né? Não de ódio, e sim coisas boas. Você nasce numa família já como pastor, né? Então, evangélico. Você já nasce numa família de orientação evangélica. Conta um pouco da tua infância. Conto sim. Bom, Marcelo, a minha história no cristianismo começa aos 8 anos, né? Meus pais, eles não eram cristãos. Meu pai era um usuário de droga também. Então, assim, era uma vida que para algumas pessoas acham normal, mas pra gente ali não era normal. Era uma família meio disfuncional. Você tem irmãos, irmãs? Tenho uma irmã. Tá. Uma irmã mais nova que Mais eu. nova. Mais nova, isso. E aos 8 anos de idade foi quando minha mãe, ela foi em um culto, e ali ela conheceu, né, a religião cristã, a religião evangélica. Ela se identificou com aquilo. Você tinha 8 anos. 8 anos de idade. E eu acompanhava ela, né, acompanhava minha mãe. E logo em seguida também meu pai também começou a frequentar a igreja. E ali eu fui a criança da igreja, né? Que estava no culto, mas dormia no culto. Padrão. Padrão, né? Corria fora nos corredores da igreja. Emitia uns sons fora de horário. Normal, aquele que gostava de mascar chiclete, entendeu? Que ia pra igreja só pra ver amigo, pra brincar. Mas eu estava ali naquele ambiente. Eu vi que foi muito importante, né? Tá. Estar nesse ambiente, porque aprendi muito princípio. Eu vi a transformação da minha mãe como mulher, do meu pai também. Seu pai deve ter sido mais difícil, né? Pela forma que ele vivia. Mas foi rápido. É mesmo? Foi muito rápido. De um dia para o outro, ele pegou ranço, né, pela droga e não usou mais. E por si só ele conseguiu. Por si só, Por ele si só a conseguiu. gente digamos, por si só, mas tem uma questão de espiritualidade. Isso, sem auxílio de medicamento. Sim, eu quis dizer nesse sentido. Exatamente. Uma ajuda química, uma ajuda... Isso. Não, é outra coisa. Foi nós acreditamos por Deus, né? Por Mesmo Deus. veio... Milagre. Milagre. Ele acredita, eu acredito que ele acreditou na palavra, acreditou naquele lugar, naquele Jesus que estava sendo pregado, né? Tomou a palavra para si, a crença, eu acho que tudo é movido por fé, né? Sim. Então ele acreditou tanto que de um dia para o outro ele largou a droga. E aí eu fui crescendo, e então eu passei minha final da infância, adolescência toda na igreja, mas eu não estava na igreja, né? Minha mente estava em qualquer outro lugar, menos na igreja. Participava de culto infantil, de grupo de música da igreja, de reunião, de estudo, mas eu não tive a minha experiência com Jesus, né? Que isso eu fui ter mesmo fortemente aí a partir dos meus 20 anos de idade. Ah, então teve você fala dos 8 até os 20, é um tempo razoável. Só frequentava, né? Frequentava, mas eu não tinha aquele... como... A entrega. Exato. Por exemplo,
quem me indicou, o Rafael, né, de estar aqui, ele te conhece, então ele falou sobre você. Tá, mas agora eu tô aqui te conhecendo mesmo. Eu ouvi falar sobre você, então nesse tempo dos 8 aos 20 anos era mais ou menos isso. Eu Entendi. escutava falar sobre Jesus, sobre Deus, sobre esse amor que Jesus veio pregar, né, sobre esse sacrifício dele por nós, mas eu não tinha conhecido ele de verdade, né? Tanto que tem uma palavra também, um versículo que diz que eu não conheço Deus só de ouvir falar, mas agora eu tenho experiência de com ele andar. Então, a partir dos 20 anos foi quando eu comecei a ter esse acesso, a esse conhecer a ele, a sentir algo mudando dentro de mim, algo me atraindo para ele. Entendi. Mas aí a decisão mesmo de me entregar de verdade foi com 25 anos de idade. 25 anos. 25 anos. Portanto, a gente tem 7 anos. Você está com 32? 32. 7 anos que você está efetivamente caminhando ao lado de Cristo. Exato, de verdade. Tá, De verdade. E entendi. assim, aceitando mesmo ele me transformar, me moldar para mais parecido com ele, né? Tentar Entendi. pelo menos. Claro. E esse processo foi todo esse tempo na mesma igreja ou você muda de igreja, muda de nomenclatura? Como que isso funcionou? Na mesma igreja. Na mesma. Na mesma igreja. Qual que é, Beto? Começamos como uma igreja chamada O Brasil para Cristo. Foi onde meus pais se converteram, né? Entendi. Ali meu pai, ele seguiu a carreira, né? Dentro ministerialmente, se tornou pastor. Seu pai é pastor Meu hoje? pai é pastor, isso. Tá. E eu sempre estava com o meu pai. Até que nós fomos enviados para assumir uma igreja. E meu pai assumiu a igreja e filho de pastor, não tem jeito, né? A gente faz tudo dentro da igreja, né? Você tá cantando, tá tocando, tá mexendo no som, tá limpando, faz literalmente tudo. É o Severino, o tapa-buraco, né? Então, ali eu estava com meu pai o tempo todo e ajudando ele em tudo que for necessário, mas assim, muito trabalho, né? Eu via a igreja muito como trabalho. Eu tinha que estar ali, tinha que fazer por causa do meu pai, porque meu pai é pastor, então eu tinha que estar ali. É um papel importante, mas ali diferente. Quer dizer, você não estava ainda como uma missão que hoje você a compreende. Exato, seria isso. Exatamente, isso mesmo. Tá. Que cidade que é? Guarulhos mesmo. Guarulhos mesmo. Guarulhos, ali na região do Parque Continental. Sei. E aí você começa, então, aos 25 anos, uma compreensão diferente da sua caminhada. Exato, porque... E como foi isso? Dos 20 aos 25, eu comecei a ter acesso a conhecer esse Jesus, né? Tá. Só que isso como estudos bíblicos, vivência, experiências. Eu acredito que o estudo, ele ensina muito. Ele te traz a teoria, vai. Exato, a teoria, mas precisa daquele... Tá, entendi. Queimar. Sentir, né? Você precisa sentir, você precisa entender que você não tá sozinho mesmo. E dos 20 aos 25 anos, talvez foi a maior crise existencial que eu tive. Mesmo, né? Particular, de não saber quem eu era, do que gostava, do que iria fazer, para onde iria. Eu acho que muitos jovens têm essa crise, né? E sempre teve. Sempre. Isso é parte da nossa natureza. Exato. Que eu vejo que muito... até eu estava pensando sobre isso, sobre o propósito de vida, né? Então ali eu não conhecia o meu propósito de vida. E como comecei... Eu acredito que nós sabemos plenamente o nosso propósito quando nós sabemos quem nós somos em Cristo e sabemos o que Ele nos fez para ser, né? Então eu estava nessa fase. Então brigava muito comigo, não sabia que profissão seguir, tentei de tudo quanto é coisa para fazer... E quando eu cheguei literalmente com 25, 24, né, no fundo do poço, a vida sentimental acabada, tudo, tava... Tá mal. Mal, querendo morrer. Batendo na porta da depressão. Não, entrei na porta e fiquei lá dentro. Tá. Eu lembro que minha irmã, acho que uma coisa que influencia muito a depressão é o quarto, né? Meu quarto era escuro, janela fechada, muito sujo, comia as coisas, jogava no chão, deixava tudo por lá. Eu lembro minha irmã é 8 anos mais nova que eu. Ela entrava no quarto, pequenininha, abria a janela, saia limpando, começava a mexer comigo, me irritar para ver se causava alguma coisa em mim. E ali eu fui onde eu via, aí eu vivia cada dia. Aí eu falei, cara, Deus, não é possível. Esse Deus que eu escuto falar desde os 8 anos de idade, esse Jesus, eu acho que ele
ele não tem essa vida para ninguém, né? Então eu preciso saber o que eu quero, o que eu vou fazer, tudo. E eu com essa questão na minha cabeça... Creio eu que os pais angustiados, né? Por Muito, ver você nessa condição. muito. Mas meu pai e minha mãe, eles não se expressam muito bem com palavras, né? É, Meu pai, ele abraça muito, ele me beija muito, mas assim, eles não têm muita facilidade em expressar com palavras. Então, nunca chegaram para falar, e aí, o que tá acontecendo? O que eu entendi. posso te ajudar? Era muito assim, tá pegando? Tá tudo bem? Tá bom. Então, eu falei, não, tá. Foi muito assim. E eu falei, não, cara, eu preciso conhecer esse Jesus. E essa questão ficou queimando no meu coração, tudo. Até que eu falei, deixa eu fazer uma faculdade de engenharia civil. Comecei a estudar, porém, Marcelo, desde os meus 8 anos de idade, o tema que sempre mexeu comigo dentro de uma igreja foi a parte de missões, de missionário. Quando a gente recebia algum missionário para trazer uma palavra, para dar uma palestra, Aquilo te chamava queimava atenção. meu coração. Eu lembro que a gente recebeu uma vez, eu estava com meus 22 anos, um casal da Indonésia, de brasileiros estavam lá, eles tinham montado uma escola lá mesmo, no meio da tragédia, estavam ajudando a reerguer o país, tudo. E aquilo foi, eu quero ir embora, pai. Meu pai falou, não, não vai, para com isso. Meu pai é pastor. Ele falou, não, É, para com isso. Eu é. falei, não, pai, mas eu quero ir. Não, você está muito novo, vai crescer ainda. E eu não entendi aquilo me frustrava. Então, toda vez que vinha um missionário, eu queria estar indo. Eu era para África, eu estava indo. Para outro estado, eu estava indo. Eu, Você tinha um chamado, na verdade. mas eu nem sabia que era esse chamado. Tá. Então queimava essa vontade de ir, eu não sabia por que eu não podia ir. É. Você E- tinha a sensação, mas não a resposta objetiva, né? Exatamente. Aí, quando com 25 anos, eu lembro que em 2015, eu entrei na faculdade de engenharia civil, que eu vim de uma família muito simples, e 2014 a nossa história financeira começou a melhorar, né? Aí foi onde meu pai conseguiu financiar meus estudos, e eu, na faculdade, fiz ali o meu primeiro mês, pensei, peraí, se meu pai tem condição de pagar minha faculdade de engenharia, por que eu não posso investir naquilo que arde meu coração, que é missão? Que é rodar o mundo, ajudando o próximo, ajudar uma pessoa carente, sabe? Tentar se comportar um pouco como Jesus ele me ensinou a ser. Aí eu tive uma conversa com meu pai. Meu pai, como pastor, talvez muitos pensam que ele vai, que lindo filho, vai querer ser missionário. Muito pelo contrário, eu lembro que ele bateu na mesa, ele ficou bravo, ele levantou da mesa, eu achei até que ele ia partir para cima de mim, né, desacreditado com essa história. E foi quando minha mãe nunca me defendeu numa briga, ela nunca se intrometeu na briga minha com meu pai. Sei. Nesse dia ela se intrometeu porque ela falou: "Você lembra que ele sempre pedia para ir?" Aí meu pai ficou calado, sentou e falou: "Você quer isso? Então tá bom. Então você tem 2 dias para arrumar uma escola missionária." Eu, em um dia, arrumei uma escola. No outro dia, eu estava com as malas prontas, meu pai me levando para uma escola ali em Nova Odessa, cidade ao lado de Americana. E ali eu fiquei 1 ano da minha vida. E, cara, no... ali eu descobri qual era o meu chamado, qual era o meu propósito. Acho que na hora que a gente descobre qual é o nosso propósito de vida, se é ser um médico, se é ser um engenheiro, um advogado, um professor. É que eu acho que eu tô entendendo o seu sentimento e a sua emoção, porque eu acho que quando a ficha cai do sentido da vida, né? Quer dizer, qual a tua missão nesse planeta? Você veio aqui para quê? Por que eu tô na Terra? Exato. E eu acho que quando você tem esse encontro em Nova Odessa, né, nessa escola, né, que você disse, é o momento que eu acho que tudo clareia, né? Parece que abre uma luz assim que você fala, meu Deus, que é isso? Deve ser um êxtase, né? É. Então é uma coisa muito, muito louca tudo isso, Tudo né? faz sentido. E como que funciona essa escola? Tem até a mais conhecida, né? Ela está em mais de 187 países, É, que é a Jocum, Jovens com uma Missão. tá. E a que eu fiz vamos dizer que é É um... ligado à igreja de vocês. Não, não era. Não, não Não, era. não era. Tá, Eles pegaram essa ideia dessa Jocum e aplicaram uma escola individual, particular deles. entendi. Nós ficamos lá 4 meses, tendo aulas teóricas, Da é, Bíblia. da Bíblia também, sobre identidade, sobre cura, sobre quem nós somos, sobre tempo, sobre como aproveitar o tempo.
E também nós temos aulas de artes, como circo, teatro e dança, Tá. que depois desses 4 meses teóricos, nós temos o prático. Esse prático nós vamos para algum lugar onde uma igreja ou um bairro, um grupo de pessoas nos recebe, e a gente fica durante 30 dias visitando asilos, hospitais, orfanatos, indo na rua, indo na comunidade, com a intenção de levar uma palavra, Uma levar palavra. amor, levar Acolhimento. literalmente acolhimento. E nós ficamos, eu lembro que o nosso prático foi na Argentina, nós ficamos 30 dias em Lanús. Ali, até uma das experiências que eu tive lá foi no Hospital Tobar Garcia, que eu acredito que seja um dos maiores da América Latina, que trata com crianças, infanto-juvenil, com problemas sérios de criação na família, abusadas. Eu lembro que nós estávamos até nesse hospital apresentando o circo, e depois a gente senta para se relacionar com as crianças, né? E tinha um menininho chamava Beto também. E eu lembro que ele, com 5 anos de idade, brincando comigo, sem pai, sem mãe, ele me pediu um cigarro. E ali eu falei, cara, tem muita coisa para fazer ainda, né? O mundo é muito grande, tem muita gente para ajudar ainda. E nós ficamos, pois bem, 4 meses teórico, depois o 5º mês prático. Lá nessa escola também conheci minha esposa. E A escola é para homens e mulheres. homens e mulheres, Tá. isso mesmo. Jovens, né? Sim. Pega a galera bem solteira, vai para lá só para focar nisso, para estudar, para conhecer um pouco mais de Jesus. Nessa escola também, além do meu propósito que veio como um start que fez sentido, eu também tive por me relacionar mais com Deus, porque literalmente lá o foco é esse, você conhecer mais a Deus. E é coletivo. Almoço, Tudo junto. janta, alojamentos. Isso mesmo. Que legal. Meninas num quarto, Sim, meninos no outro. É uma vida em comunidade ao longo de um ano. Exatamente. Não, são 5 meses. 5 meses. Eu fiquei 1 ano porque logo após, acredito que eu me destaquei, né? Na escola, então eu fiquei como nós chamamos de obreiro, como um líder. Entendi. Então eu fiquei lá para liderar a equipe, ajudar os próximos alunos nesse período que é uma aventura muito grande, porém é muito desafiador, né? Porque Sim. muitos pensam em desistir, porque ali nós somos literalmente confrontados. Nós temos atividades que confrontam o nosso caráter, confrontam até A fé, né? a fé. A fé. Tanto que teve uma atividade que nós tivemos sobre a igreja perseguida. E literalmente ali nós somos confrontados do que nós acreditamos. Se a nossa fé está firme mesmo ou estamos meio na areia, né? Balançando. Sim, sim. E com esses confrontos eu descobri traumas que eu tinha, de uma certa forma, escondido, né? Dentro de mim, né? Na infância, tudo. E conforme eu fui descobrindo, eu fui botando para fora. Então, pessoas começaram a me ajudar com isso. E foi, sabe, um tempo muito bom. E melhor ainda que eu descobri a minha esposa lá, né? Me encontrei com ela. Você conheceu ela buscando a mesma coisa. Exato. Ou seja, uma convergência, uma sincronia, uma sincronicidade, que é o princípio aí do 1818 também. Que legal. Só que lá vocês poderiam se relacionar como namorados ou não? Não podia nem se declarar. Nem se declarar. Nem se declarar, porque o foco mesmo era o aprendizado. Isso ali. já é regra, você já sabia disso? Já sabia. Tá, e entendi. tanto que eu vinha de uma sofrência emocional terrível. Ah, é? Eu falei, Deus, eu não quero mais saber de namorar, de casar, vou ficar solteiro agora pro resto da vida. E eu não queria. Que é típico depois de um sofrimento afetivo, né? Uma frustração emocional, enfim. Eu acho que em tudo, né? Quando a gente se frustra muito em alguma área, a primeira coisa que a gente pensa é desistir. É isso mesmo. Em desistir. E eu fui pra lá desapegado. Aí passou 1 mês e eu, por exemplo, sou de Guarulhos, tava gostando da parte de engenharia civil. Ela é do interior de São Paulo, quase perto de Mato Grosso, 600 quilômetros, jornalista, assessora do prefeito, tudo. Também largou toda a vida dela. Para poder... Falar, deixa eu ver o que é isso. Deixa eu ver o que é essa missão. Ela quis conhecer mais, né? Entendi. E lá passou 1 mês, eu comecei a olhar pra ela diferente. Eu falei, cara, mas eu não posso. Eu não quero gostar de ninguém. Tá errado isso aí. Tá errado, eu não posso fazer isso. E por estar num lugar onde a gente fala que é uma bolha espiritual, né? Tudo ali incentiva você a estar mais perto de Deus. Eu comecei a fazer teste com Deus. Falei, Deus, se é pra mim gostar da Fernanda,
nós tínhamos como se fosse um amigo secreto, mas era um amigo de oração uma vez por semana. Nós sorteávamos o nome, ficávamos uma semana orando pelo outro, né? Mandando uma carta, escrevendo aquilo que nós sentíamos sobre a pessoa, no sentido de que uma palavra positiva, uma palavra de incentivo para a pessoa. E eu falei, Deus, se for assim, eu vou pegar ela, vai me sortear. Ok, aconteceu a primeira vez. Eu falei, tá, vou começar a orar pra ela, então, por ela, no meu particular. E eu nem olhava pra ela, eu sempre fui muito muito dado, né? Então eu brincava com as meninas, brincava com os meninos, eu gosto da bagunça, eu gosto Social. muito social. E, e eu percebi que ela começou a se comportar diferente comigo, mais fria É. comigo. Falei, Deus, e É. aí? Né? Não Porque tá. esse sinal é muito subjetivo. Muito, porque eu não Porque a podia nem dar pessoa- sinal pra ela. Exatamente, porque quando a pessoa tá ali meio interessada, ou ela distancia ou ela aproxima. Mas não Exato. significa que não tá interessado. Né? Exatamente. Eu, como não podia me declarar pra ela, eu ficava na minha. É. E o tempo foi passando e nós fomos para esse prático lá e nós tivemos umas aventuras bem no prático. Nós ficamos em Lanús, ali é bem perigoso, ali Tá, a região. a região terrível. E onde nós vimos assalto assim a 10 metros da gente, assim, é bem punk. E voltando do prático, na nossa formatura, eu falei, Deus, vou pra cima, vou tentar falar com ela agora. Aí eu lembro que nem mal terminou de jogar o chapéu da formatura, eu chamei ela, trouxe pro lado, falei, Fernanda, é isso, eu gosto de você, me atraí por você e tal, tudo. Ela olhou pra minha cara, Beto, você entendeu tudo errado. Aí eu falei, ou eu finjo desmaio, É? né, ou eu finjo desmaio com ela, ou sei lá, o que eu faço. Aí nisso foi brincadeira, ela não porque eu sou muito bonito, né? Ela aguentou, ela já me abraçou, falou, não, também quero passar esse tempo com você. E nós temos um compromisso de orar por 3 meses, um pelo outro. É, E na época que eu comecei a gostar dela, ela também estava gostando de mim. tá. E fizemos um tempo de 3 meses, e quando terminou esses 3 meses era a certeza que eu tinha, então nós não tínhamos contatos físicos, não dávamos beijo, era só se conhecer mesmo, Entendi. pra saber se não era só atração física. Isso é um acordo de vocês dois. A escola meio que direcionava a gente pra isso, né? Porque, Entendi. segundo eles, a paixão, aquela fogo da paixão dura uns 2 meses, 2 meses e meio. Depois você já acostuma. Então, pra saber mesmo se era sentimento de verdade, a gente fez essa pausa. Entendi. E logo depois de 3 meses, terminou, ao invés de eu pedir ela em namoro, eu já pedi ela em casamento. Nossa, 7 meses depois a gente casou. você foi bem rápido, Muito. então. Porque eu Né? penso assim, Porque Marcelo, pra quando a gente tem você aquilo era certeza... real. Era real. É Quando real. você tem certeza... Era, não é? Vocês Vocês estão juntos, vocês têm 2 filhas. Isso. Se é certeza, por que esperar? Entendeu? Eu penso muito assim, a gente fica estendendo as coisas, acaba acomodando, entrando no comodismo, que foi o que eu fiz por muito tempo na minha vida. Então nós casamos, aí ficamos mais 6 meses na escola, lá como líderes da equipe, voltamos para Guarulhos e voltamos direto para trabalhar junto com o meu pai na igreja. Na comunidade que seu pai é pastor. Exato. Entendi. E com foco nos jovens. Éramos 5 jovens, eu, minha esposa, minha irmã e mais 2 jovens da igreja. E passado 3, 4 meses, fomos para 70, mas em torno de 70 jovens. E ali causamos um problema para a igreja, porque a igreja era um salão pequeno, Um cabia espaço físico, né? 80 pessoas, exatamente. Aí tínhamos que aumentar o espaço físico para 250 pessoas. E ali foi um tempo incrível, que eu fiquei com meu pai ali, num período de mais 3 anos com ele. E depois nós fomos para uma outra aventura. Largamos tudo aqui em Guarulhos, fomos morar de novo em Americana, para implantar uma igreja em Campinas. E estamos Você aí, e sua esposa. eu e minha esposa. Tá. Aí ficamos lá 1 ano e meio em Americana, voltamos para Guarulhos de novo. E aqui nós estamos. E hoje vocês estão em um templo que é ligado ao seu pai, ou você está sozinho agora Não, estou com meu pai. com o seu pai? Com meu pai. E aí seu pai é o pastor, Isso. você como pastor de jovens, Isso. trabalhando com os jovens, Aham. que é uma coisa que é bem legal depois a gente conversar Sim. como é esse trabalho, né? Então aí eu vejo uma construção muito bonita, né? Quer dizer, você passa desde a infância até a sua idade adulta com uma série de conflitos, né? Esses conflitos te levam até quase o fundo do poço, Sim. que você narra uma depressão, né? Um momento muito difícil da sua vida. E de repente você faz uma escolha que dentro dessa escolha vem uma fé fortalecida,
vem a sua esposa, que Sim. seria depois sua futura esposa, e desse matrimônio, 2 meninas, Sim. né? E aí você se entende como um homem completo, né? E que sabe a tua missão nesse planeta. É uma história bem interessante, assim, e eu acho que pode servir, sem nenhuma dúvida, como exemplo para muita gente. Sim. Porque as pessoas às vezes idealizam, acham que você é pastor, ou padre, ou seja um pai de santo. Não, a pessoa foi é, é, reta, né? A vida inteira, né? Treinada para Aquela aquilo coisa. bonitinho. E não, né? Não. Na verdade, nós, usando uma metáfora, ao longo da vida nós somos santos e pecadores, né? A Sim, gente tem mudanças e desafios, e você falou uma coisa que na escola lá você foi muito desafiado, né? muito. E esse desafiado é para fortalecer mesmo suas convicções, Exato. Isso né? mesmo, Marcelo. Para fortalecer suas convicções, né? E nessa história de descobrir o propósito, porque todos nós temos, Marcelo. E quando nós descobrimos, eu acho que na hora que vem as dificuldades, os desafios da vida, você não baixa tanto a cabeça, você não desanima facilmente, porque você está naquilo que você foi chamado para ser, né? Eu acredito que para quem está em qualquer profissão, passa seus perrengues, suas Passa. dificuldades, né? E assim como eu acredito que tem gente que está na profissão que não era para estar, né? Como tem pastor que não era para ser pastor, Sim. como Padre que não tem era para ser padre, advogado que não era para ser advogado. advogado, um atendente que não era para ser atendente, né? Sim, sim, Porque sim. não está ali no propósito, então a pessoa não é feliz, ela não é completa, né? Então, depois que o ser humano descobre o propósito da vida dele, aí aonde ele tem que atuar com esse propósito, com os dons que ele tem, com o talento, que todo mundo tem talento, né? Sim. Ali eu acredito que qualquer dificuldade ela é vencida mais fácil. Eu acho que até a dificuldade dói menos, né? Exatamente. Eu acho que quando você tem a convicção objetiva daquilo que você é e representa, você passa a ser um exemplo de fato, Exato. né? Eu acredito muito, não sei se você concorda comigo, Uhum. mas a educação como um todo, Sim, né, desde a familiar até a acadêmica, ela se constrói pelo exemplo, né? O seu pai, a sua mãe, o professor, a professora, é uma figura que, quando ela dá o exemplo, ela passa a ter muita coerência, né? E a coerência contra ela é difícil de argumento, né? Então, isso é muito importante. E eu vejo que trabalhar com jovens uhum. precisa ter coerência, Muita. muita O coerência. jovem ou ele te ama ou ele te odeia. Não Exatamente. tem meio termo. É. Para um adolescente, para um jovem, ou ele gosta muito de você, se identifica com você, ou ele te odeia. E graças a Deus, por enquanto tem dado certo, eles têm me amado. E hoje você está aqui em Guarulhos trabalhando especificamente com jovens. Não, hoje eu estou auxiliando na igreja toda. Como um todo. Como um todo. Quem está com os jovens é minha irmã e meu cunhado. Ah, Mas tá. assim, muitos que eu peguei há 2 anos atrás, né? Trabalhei com eles há 5 anos, né? Venham trabalhando, cresceram, então assim, de uma certa forma tá bem ligado a mim também. Estão lá ainda na comunidade. Saíram também, foram encontrar a profissão, porque assim, eu acredito, Marcelo, que eu não sou dono de ninguém, Claro. né? Nós não somos donos de ninguém. Então a ideia é influenciar a pessoa da melhor forma possível e tentar direcioná-la para aquilo que ela é, tentar fazer a pessoa escolher o propósito dela, caminhar para o lugar certo. Então é isso que nós temos feito. Então, graças a Deus, saíram pessoas de lá que se encontraram no mercado de trabalho, saíram para fazer uma faculdade, para estudar, para viajar, para ser missionário também, né? É, então é isso que nós temos trabalhado e graças a Deus tem dado certo. Tá. Agora, na sua opinião, quais são as maiores ansiedades que esses jovens que chegam lá na igreja, que chegam para buscar algo, qual é a maior ansiedade? O que você mais sente hoje que esses jovens estão sentindo falta? Você já disse um pouco atrás, uma pessoa como exemplo. Tá. Alguém para direcionar o caminho, uma pessoa que ele olha e fala, cara, eu quero seguir esse cara, eu quero ouvir o que esse cara fala, né? Tanto que
Nós até estávamos falando aqui, né, antes de começar o programa, sobre a importância do professor. Isso. E tem professores que marcaram a minha vida, que eu sei o nome, sei sobrenome, sei a matéria que dava, tenho memórias como Afetivas, né? muito, e me influenciaram muito a ser quem eu sou hoje, né? Professores, tem até uma professora de português, ela era de português e literatura, Eneida, pequenininha, baixinha, e eu lembro dela chorando, dando aula, emocionada, e aquilo, falei, cara, eu quero dar orgulho para minha professora. Então, eu vejo quando um jovem, ele tem alguém que se importe com ele de verdade, né? Que fala, cara, não, eu tô aqui pra você e vamos pra cima, eu vou te ajudar. Eu vejo que esse é o maior problema deles, que eles não têm conta, tem muita ausência, né? Eu acho que o jovem tá passando por muita ausência. Muita ausência. De pai, de mãe, de família. Eu não sei, eu acho que, na minha opinião, vou falar como aluno, né? Não como o pastor Beto. Mas como aluno do que eu vivi, eu acho que tiraram muita autoridade de um professor, né, para dentro de uma sala de aula. Então isso acabou afastando. Por ter tirado a autoridade, afastou o professor do aluno. Então ficou aquela coisa mecânica. Então o aluno não tem ninguém. E o que um aluno vai ser influenciado por quem? Por outro jovem, por outro adolescente. O que um adolescente tem para ensinar para o outro? Nada, os dois estão passando pela mesma fase, pelos mesmos problemas. Então vejo que tem chegado muitos jovens sem uma figura para seguir, para ouvir, para amá-los, né? Entendi. Porque o pai e a mãe precisam trabalhar, então o cara passa a semana inteira lá sozinho, hoje com acesso ao celular, então qualquer um influencia esse jovem. E esse jovem, às vezes, ele precisa de escuta, né? Porque ele precisa falar determinadas coisas que ele não necessariamente se sente à vontade para Isso. falar em casa, né? E às vezes a igreja é um espaço onde ele se sente também acolhido para ter essa escuta. Eu sinto muito pelo menos é o que eu escuto muito dos jovens hoje, eles pedem muito escuta, né? Eles querem muito ter esse espaço de fala para poder manifestar aquilo que eles sentem, né? Eles querem ser ouvidos. Exatamente isso. E a igreja, você acha que a igreja ocupa esse espaço de uma forma positiva na sociedade? Podia ser mais. Você acha que podia ser mais? Podia ser muito mais. O que você acha que falta? Eu acho que Você acha que a linguagem, o que distancia? Prioridade, Marcelo. Prioridade? Eu acho que, infelizmente, todo lugar que tem gente, tem ser humano, né, corre o risco de ter algo errado, né? Então, eu acho assim que a igreja precisa voltar ao evangelho de verdade, né? De Entendi. entender que Jesus, quando vão questionar Jesus, né, sobre os mandamentos, né, sobre as leis, tudo, Jesus fala, cara, vamos resumir, para ficar mais fácil, para vocês entenderem, vamos resumir só em grandes 2 mandamentos. 2, ame a Deus acima de tudo e o próximo como a ti mesmo. É o amor, sabe, Marcelo? Então, as pessoas têm que ser mais prioridade do que um prédio, do que uma estrutura, do que qualquer coisa. Quando nós colocamos pessoas como prioridade, eu acredito que aí você começa a escutar mais, você começa a se colocar mais no lugar da pessoa, a entender que ali, se a pessoa, por mais que esteja dentro de uma igreja, que é um lugar que eu acho que a maioria dos cristãos tem uma ilusão de que todo mundo que está na igreja é perfeito, ali a igreja é o céu. Não, a igreja não é um céu. Né? A igreja ali é formada por pessoas, então o problema que tem fora de uma igreja vai ter dentro de uma igreja. Uma pessoa que ela tem problemas, sei lá, de humor fora de uma igreja, vai ter problema de humor dentro da igreja também. Só que nós pegamos essa pessoa que tem problema de humor dentro da igreja e é mais fácil falar que uma pessoa dessa não ora, uma pessoa dessa não jejua, uma pessoa dessa não tem relacionamento com Deus, mas é muito pelo contrário, né? Na Bíblia, nós temos um bom exemplo de uma pessoa explosiva, né? Que é Pedro. Pedro andava com Jesus, cara, era discípulo de Jesus. E não só dos 12, mas ele era dos 3 mais chegados de Jesus. Então Jesus ia para lugares, ele levava Pedro, Tiago e João. E Pedro era um cara explosivo, sanguíneo, que questionava. Cristo teve que segurar ele por algumas vezes, né? Exatamente. Porque senão ele partia pra pancada. Como partiu, né? Como partiu. Quando foram prender Jesus, o cara saca uma faca, corta a orelha, né?
Então Pedro era esse cara. Então Pedro, ele era uma pessoa que não tinha controle emocional, né? Mas Jesus falou: não, cara, eu quero que você venha aqui comigo, esteja comigo, ande comigo. E depois nós vimos aí que depois que Pedro passou um tempo aí que ele cai em si de quem É. ele era, o cara numa fala do cara, mais de 3.000 pessoas, né, se entregam aí reconhecem Jesus como Salvador. Sim. Então eu vejo que nós precisamos entender que cada pessoa tem o seu temperamento, tem o seu comportamento, e nós como igreja, Marcelo, nós precisamos entender e levar essa pessoa a se conhecer, a entender que ela precisa se controlar, ela precisa É. aprender a lidar com as emoções dela, É. porque a vida não é fácil. E outra, Beto, eu vejo que o caminho em qualquer religião Sim, é um caminho de aprimoramento e de lapidação, né? Todo mundo vai e busca Deus, vai buscar uma religião, uma igreja, um templo, um terreiro, não importa, para se transformar num ser humano melhor. E nós temos que entender que esses espaços têm que ser espaços de tolerância. Porque você não é igual a mim, eu não sou igual ao pessoal aqui da produção, porque cada um de nós somos um universo próprio, exato. né? E esse caminhar sobre a luz de Deus, caminhar sobre a luz do amor universal, é caminhar sobre a luz da tolerância, né? Então, como você narra uma pessoa que talvez não tenha um humor, que tem gente que é ranzinza, que, né, Exato. fora da igreja, lá também vai ser, mas o papel da igreja também é mostrar para ele que ele pode mudar, ele pode melhorar, Isso, ele pode controlar mais isso mesmo. essas questões, né? E eu vejo é, a igreja como algo muito maior do que simplesmente você definir como ali é a religião do fulano. Não, ali é um espaço de aprimoramento. Pelo menos é o que a gente Exato, tem que ser. deseja, Exatamente. né? Que eu saia melhor e viva em sociedade de forma melhor, né? Então, isso é uma premissa que eu acho fundamental, né? É isso mesmo. A igreja, Marcela, ela na verdade, é um lugar de você se encontrar com pessoas que professam a mesma fé, né? Porque Jesus fala que, né, o ser igreja mesmo não é ali no templo, Sim. né? É estar fora. Então, não importa qual que é a esfera da sociedade que eu estou inserido ali eu vou me comportar como a igreja, como a noiva de Cristo, como até o cristão, né? Quando começaram a apelidar os seguidores de Jesus de cristão, estavam querendo dizer, cara, eles se parecem com Cristo, com Jesus. Então, ser cristão é se parecer com ele, não importa onde nós estamos. E Sim. ali a igreja nós vamos só se juntar para conversar, para bater um papo, para um ajudar o outro a inserir, para na hora que a gente chegar para a vida mesmo, onde nós vamos ter contato com tudo quanto é tipo de pessoa, Os desafios, né, da vida. que a vida é desafiadora para É. todo mundo. Não tem porque é cristão, porque é muçulmano, porque qual a religião que a pessoa seja, que a vida vai mudar, não. A vida é Não, igual para todo mundo. Para exatamente. uma pessoa que está na igreja ali, ela tem um filho que está no hospital, tem uma pessoa que não vai para a igreja que tem um filho no hospital também. E não muda. A diferença é como que nós vamos encarar esse Como desafio da vida. se relaciona com tudo isso. Exatamente. Então vejo que a igreja ela precisa voltar a cumprir esse papel da tolerância, Isso. de entender que cada um Deus fez cada um conforme a sua imagem e semelhança, Sim. né? Então cada um é uma pessoa específica, ninguém é igual a todo mundo, você entendeu? Não adianta a Exatamente. gente querer criar um clã ali e todo mundo ser igualzinho. Fora do mundo, né? Não existe Não, não isso, existe. entendeu? Então ali eu vou respeitar você quem você é e pronto. E buscar te entender também, porque às vezes uma pessoa mais ranziza, qual foi a criação dela? Exatamente. O que Tem ela um porquê, passou? às vezes. Você tem uma Exato. origem para tudo isso, Ou uma né? pessoa que é muito sorridente, fala demais, por que que ela é exageradamente dessa Às forma? vezes também tá escondendo alguma coisa. Às vezes não, acho que quase sempre, É. né, Marcelo? Então eu acho que a igreja precisa voltar para esse lugar de pensar, cara, como que Jesus lidava com tudo isso? Então vamos lidar com tudo isso como Jesus lidava. E tem uma questão muito importante, na minha opinião, também, que é a sensação de pertencimento, Exato. né? Então você tem ali o teu núcleo, o teu grupo, e você se sente pertencendo
a algo, né? Você pertence. Sim, E aquilo vai também, de certa forma, normatizando as suas relações sociais, né? isso, Então, são as festas, as discussões, as pautas do dia, porque a gente está no mundo, exato. né? Então, tudo isso é discutido de certa forma, vamos pensar isso sobre a luz do cristianismo, Sim. que é, no caso, daquilo que você professa enquanto religião, uma religião cristã, né, de origem cristã. Bom, estou aqui com o Beto Batista, pastor, e eu quero convidar você a fazer sua inscrição aqui no canal. Quero convidar você a deixar aqui comentários, inclusive para o Beto poder comentar aqui também no canal com você. E não deixe de compartilhar o programa, pessoal. Isso é muito importante. Bem, vamos lá. Beto, a importância da Bíblia na sua vida. Manual. A Bíblia é o nosso GPS, é o manual, né? Como que eu vou conhecer sobre a história se eu não tenho um livro, né? Então, eu vejo que a Bíblia é isso, Marcelo. A Bíblia é o manual de fé para um cristão. E eu vejo que até é um manual para muita gente, até para quem não é cristão, ali a Bíblia ensina muita coisa. Sim, Por exemplo, o livro de Provérbios ali, que são os livros da da sabedoria. sabedoria. Nossa, ali qualquer um pode aplicar em qualquer área da vida, Sim. né? Então a Bíblia eu acredito que seja isso, seja o nosso manual, o manual De de conduta. seria bom se fosse para todo mundo, né? É. Esse manual de conduta para todo mundo, porque ela É. ensina respeito, ensina sobre finanças, ensina sobre amor, ensina sobre tolerância, ensina sobre ser homem, sobre ser mulher, sobre ser família, sobre ser mãe, sobre ser pai, filhos, sobre trabalho, Trabalho. né? Então a Bíblia ensina sobre tudo. Eu acho que se todo mundo pudesse ter esse privilégio que nós temos aqui no Brasil, que tem lugares que não têm esse privilégio de ter acesso, né, a este livro, e puder realmente lê-la. Eu acho que seria muito bom, porque até é uma coisa triste de se falar, mas mais de 67% de cristão nunca leram a Bíblia inteira. É, é, Então, é complicado. Você está é, numa religião onde você não conhece. Então, é. aí eu aconselho todo mundo a lê-la. E ainda mais fazendo até aqui uma ressalva pautada na sua fala, nós temos que ler mais, pessoal. O brasileiro, de modo geral, ele tem que ler mais. Eu sou viciado em leitura, desde que eu me entendo por gente, e eu digo assim, com toda a convicção, a leitura muda a vida, ela muda sonhos, muda perspectivas. A leitura é fundamental na nossa vida. Muito. É muito, muito, muito importante. Agora, deixa eu te perguntar, a questão da igreja que hoje você é pastor, junto com o seu pai, Certo? qual a maior rotina que vocês têm? É uma rotina de acolhimento? É uma rotina de cura? Como que você entende hoje a tua missão na atualidade junto do seu pai, que é o pastor, né, da igreja? Como que você exercita hoje a sua missão? Certo. Essas coisas acontecem, né? Cura, milagres Sim, acontecem naturalmente. Até que nós cremos que é, onde, onde o Espírito Santo está, onde tem esse ambiente, tem que naturalmente acontecer esse tipo de coisa. tá. Só que a nossa igreja, principalmente até o meu pai, eu admiro ele demais por isso, é uma igreja muito filantrópica. Então nós trabalhamos muito com assistência social, né? Entendi. Pessoas carentes, de baixa renda, casas de reabilitação. Tanto que é um projeto futuro meu trabalhar com crianças também, né? Que eu vejo que as nossas crianças precisam de um socorro urgente, Sim, né? Então, nós trabalhamos muito a parte de filantropia, de ajudar as pessoas, de eh, aquela tentar atender a urgência da pessoa, porém encaminhar ela para uma solução, tá. né? Então, se a pessoa está precisando, por exemplo, uma coisa básica, de uma cesta básica, ok, nós vamos ajudá-la. Mas por que que ela chegou nesse extremo de precisar de uma cesta básica? Será que é a falta de um estudo, acesso ao estudo, a falta de um trabalho? Então, se existem essas faltas, a gente vai tentando ajudar a pessoa para solucionar, porque só dar o peixe não adianta, né? Não, Uma hora o estoque de peixe acaba, acaba. Tem que entendeu? ensinar a pescar. Precisa, você entendeu?
E é com conhecimento, Sim. né? A pessoa incentiva a pessoa a estudar, a trabalhar mesmo, a ler, porque é só isso que vai tirar a pessoa do estado que ela tá. Se não tá bom, então vamos aprender a sair dessa situação. Claro. Então Tem nós que criar situações e oportunidades, né? Exatamente. Então a gente tenta buscar, né? Qual que é a falta que está acontecendo nessa família, nesse jovem, nesse homem, nessa mulher. E a gente tenta descobrir porque às vezes as pessoas escondem também, né? Porque é Claro. mais fácil É, você pedir a marmita é. do que pedir um trabalho, Exatamente. né? E uma outra questão importante vocês têm algum trabalho específico de formação bíblica para o pessoal que frequenta a igreja de vocês? Como que funciona a formação? Na nossa igreja, nós somos uma igreja pequena, né? Tá, Temos uma igreja para 200 pessoas, então nós não temos uma instituição de ensino, né? tá. Nós incentivamos a buscar, nós indicamos, né, escolas, mas às terças-feiras nós temos o ensino bíblico que é algo mais acessível, mais simples, não é tão profundo. Você participa desse trabalho? Participo, dou algumas aulas também. Tá, Então nós ensinamos coisas básicas, né, sobre oração, sobre vida com Deus, sobre o que é o cristianismo, o que é ser o cristão, porque num culto, um culto normal ali, a palavras são mais gerais, né? Algo mais. A pessoa senta ali e ela tem que escutar o que for falado. Já no ensino não tem um bate-papo, tem a dúvida, a pessoa questiona, você leva um tema ali para para as pessoas, discutir. para discutir. Às vezes pega coisas do cotidiano também para poder E trabalhar. fica algo mais prático ali, né? Entendi. Então nessa é onde a gente instrui melhor para a vida fora da igreja, né? Tá. Porque às vezes num culto ali pode o pastor trazer uma palavra e algo sobrenatural começar a acontecer, né? Como até você citou, ambientes de cura, de libertação, de restauração de famílias ali. Mas quando nós sentamos para ensinar mesmo são as terças-feiras. Entendi. Que aí é um plano mesmo anual, né, que nós temos de ensinar os passos básicos de vida cristã. E quem quer se aprofundar, nós indicamos Para todas as idades. para todas as idades. Tá. Assim, de adolescente para Para cima, né? cima. As crianças nós trabalhamos nos dias de culto. Nós Entendi. separamos a criança do culto, né? E ali nós trazemos a linguagem delas. Esse ambiente também que nós temos dentro da igreja. Tá. Que é um ambiente acesso ao sobrenatural, ao ensino, a não somente ensinar o que está escrito na Bíblia, mas ensinar princípio também para essa criança. Sobre mentira, sobre tolerar, sobre o que ela não deve fazer com o pai, com a mãe, com o amiguinho da escola. E graças a Deus as crianças têm até corrigido os pais, e muitas das vezes, É legal isso, né? Porque a criança também educa, né? Muito. Agora, eu te perguntar, a questão do Beto pastor, Beto pai. Sim. Como que isso transita? Cara, Marcelo, eu acho assim, um pai que não é pai de verdade, eu acho que o resto, tudo que ele faz na vida é de mentira, né? Não acho que quando você é uma pessoa em casa e é outra pessoa fora de casa, tem um grande problema. Temos um grande problema. Eu costumo falar para minha esposa que nós não temos que gastar a nosso estoque de paciência, de cordialismo fora e chega em casa você fica sem paciência e a pessoa que tá dentro de casa tem a obrigação de porque tem intimidade. Não. Eu gasto meu amor, minha paciência, meu carinho na minha casa e o que sobra eu dou pro resto das pessoas, né? Eu faço isso. Então, ser pai é um desafio, né? Porque eu como pastor, então eu preciso ensinar minha filha. E eu acredito muito, muito no exemplo, né? No comportamento. Não adianta eu chegar minha filha, ter uma rotina de todo dia, sentar ela numa mesa, abrir a Bíblia, falar durante 1 hora e as outras 23 horas ela vê uma coisa diferente do que foi ensinado. Desconexa, né? Totalmente, né? Até nós falamos sobre livro aí, nós só vamos ensinar uma criança a ler quando ela vê uma prateleira cheia de livro, quando ela vê o pai com livro. Até uma das coisas que me deixou muito feliz, a minha filha achou uma lagartixa, pegou para criar e ela fez ela levou para a escola, ela deu aula sobre a lagartixa, ela fez um seminário e como ela não sabe escrever ainda, ela fez um livro só de desenhos sobre a lagartixa. Falei, cara, isso eu falo para minha esposa, estamos indo no caminho certo, né?
Então, assim, é um desafio, mas eu acho que é a maior alegria. E hoje a sua esposa, ela trabalha como pastora também ou não? Nós não somos remunerados pela igreja, Tá, né? Nós temos os dias de culto, servimos ali, né, até fora, mas eu hoje eu atuo no mercado imobiliário, né? Sou corretor tá, e a minha esposa é jornalista. tá. Então ela, principalmente na área política, ela gosta muito, ela trabalha nisso, né? Agora vai começar as campanhas de assessoria de imprensa. Ela se encontrou Nessa área. nessa área de jornalismo, de assessora de imprensa, de ficar nos bastidores e fazer alguém. Tá, Ela. entendi. Que é o trabalho específico dela dentro do jornalismo, né? Isso, Porque é uma área do jornalismo isso. E que é nós aplicamos isso dentro da igreja, eu Marcelo. Isso que é imagino. legal. A igreja não é só o pastor, só a música, né? Eu vejo que. Eu acredito muito, eu e minha esposa, que a igreja pode ser. Que nós não estamos ali para servir uma igreja. A igreja está para nos servir. Então a igreja está ali para servir todo mundo. Então ali um jovem, um adolescente começa a ser um voluntário, a querer tirar uma foto, a participar ali dessa parte da multimídia de uma igreja ali. Ele pode muito bem se tornar um fotógrafo, um social media, ou trabalhar num estúdio de podcast, por exemplo, você entendeu? O cara descobre uma profissão dentro da igreja. Claro. Então, a minha esposa ela aplica muito isso dentro da igreja. Ela cuida das redes sociais da igreja. Então, quando precisa de alguns comunicados mais formais, é ela que faz. Cuida Ela direciona muito as pessoas nisso, que é o que ela já faz, né, no trabalho no dela. trabalho. E é isso que nós acreditamos. Que legal. Agora, até pautado na questão, você, sua esposa, suas filhas, igreja e família. Também eu acho que tem um diálogo profundo entre igreja e família. Como que você vê e como você traz isso para nós? Como assim? A família como uma célula, vou colocar um termo Aham. até tradicional, e a igreja como um espaço também de educação, de formação, valores e etc. Como que você acha que uma influencia a outra? A família dentro da igreja, a igreja dentro da família. Sim, agora certo. É, a família, Marcelo, ela influencia uma igreja sendo família de verdade. Entende? Porque. Seria uma grande família a igreja. De É, certa forma, isso, exatamente. É que assim, eu sou meio esquisito, né? Eu tenho a visão da igreja ali, templo, apenas uma reunião de pessoas que pensam da mesma forma, né? Que a única coisa que vai me influenciar a ser melhor é Jesus, né? Se a pessoa vai para uma igreja ali, às vezes tem muitos que colocam a igreja entre elas e Jesus, tá, entre elas e entendi. Deus. Então, a igreja é tudo para mim, não é. Tudo para mim é Jesus. Porque se Jesus, chegar numa hora e não puder mais ter igreja, não puder mais se reunir, né? Então o que nós vamos ser? Aí entra no que você falou, a célula, né? A a família. família. Então acho que acima de tudo está Deus, depois vem a família, né? E se você ser família de verdade, automaticamente aí você entra num grupo de pessoas maior, que no caso é a igreja. Ali vão te observar, Marcelo. Vai ver como você trata a sua esposa, o comportamento das suas filhas, qual é o seu comportamento, o comportamento da sua esposa. Automaticamente vai começar a atrair pessoas porque elas querem, cara, como que é isso? Como que sua filha se comporta dessa forma? Como que você é desse jeito? Como que é a vida desse jeito? Aí você começa ali a literalmente a incendiar, a plantar sementes no coração das pessoas, sendo exemplo como família. Já na igreja, para a família, eu acho que é um pouco mais desafiador, né? Para uma igreja influenciar uma família. Porque uma pessoa que vai para a igreja sozinha ali, ela tá numa luta, cara. Ali ela entra numa guerra, literalmente, porque ela escuta uma palavra, escuta uma direção, uma, ela é colocada num trajeto, numa crença ali que muitas vezes é bem diferente do que ela tem dentro de Dentro de casa. casa. Entende? E isso só vai influenciar, não vai ser a igreja que vai influenciar dentro de casa, mas vai ser a pessoa com o que ela tem escutado, com o que ela tem aprendido e eu acho que até mais com o que ela tem vivido com Cristo. A intimidade dela com Cristo de verdade, porque a igreja eu acho que não muda ninguém.
Tá. Né? Uma igreja não muda ninguém. Quem muda as pessoas é Jesus. Quando nós conhecemos a verdade, é ela que nos liberta. Né? Jesus fala isso. Que nós temos que conhecer a verdade e ela vai nos libertar. E ele ainda fala num outro texto que ele é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós conhecemos Jesus, nós conhecemos a verdade. Então, nós influenciamos a família e influenciamos a igreja. Não, legal a tua fala, porque não só esclarece, eu acho que esclarece algumas coisas para quem está nos assistindo, a sua postura, né? Como um pastor é um líder, Sim, é um líder religioso, um líder espiritual, né? E isso já mostra que tipo de líder você é, que tipo de conduta você tem, né? Ou seja, é uma igreja cristã, né? Então, logo, Cristo é o centro no sentido do sim, grande norte, né? Porque dentro da igreja são seres humanos, né? Infelizmente, as pessoas às vezes agregam a pessoa à igreja. isso, E aí a pessoa falha e a gente joga essa falha para a instituição. exato. E são coisas distintas, né? Como pastor, né? Se um pastor fazer uma coisa errada, ó, pastor tem essa fama, né? É, Então, eu falo, cara, a gente não pode generalizar. Não pode generalizar um professor, um médico, um nada, advogado ou um pastor, sim. né? Cada ser humano tem o seu É. individual. Inclusive, tem pessoas que usam de nomes, nomenclaturas, cargos, títulos para fazer coisas boas e outras para fazer coisas muito ruins, né? E se escondem atrás desses títulos, né? E a gente sabe que isso é uma condição humana, não é o fato de ser o pastor, o padre, ou seja quem for, Sim. né? Na verdade, é uma condição humana, porque nós falhamos, né? Marcelo, um líder é, é, é muito sério essa responsabilidade de ser um líder. Pior ser um líder espiritual. Porque você tem um domínio sobre as pessoas, É. porque o ser humano é carente. O ser humano tem a necessidade de estar seguindo alguém, de estar servindo alguém, principalmente de estar adorando alguém, né? Seja, tem pessoas que adoram pessoas, né? Hoje eu entendo que quem eu adoro é Jesus. Cada um tem o seu o seu personagem, a sua pessoa para ser adorada. Então o ser humano tem essa carência. E um líder espiritual é muito fácil você dominar alguém, Marcelo. Você manipular é muito fácil. Então, tanto que até citando a Bíblia de novo, o grande apóstolo Paulo, né? O cara era estudado, era um gênio, né? Ele era um gênio. Intelectual do seu tempo. Muito, muito, né? Demais. E ele mesmo, ele fala nas cartas dele que enquanto ele estava ensinando e pregando numa cidade de Bereia, diz que os cidadãos daquela cidade, eles pegavam, abriam a Bíblia e ia ver se o que ele estava falando realmente condiz com o que estava escrito. Então acho que as pessoas precisam começar a fazer mais isso, porque vão ter pessoas com muita boa intenção, né, que vão dar certo, vão ter pessoas com boa intenção que vão errar, mas também tem pessoas com má intenção, que vão se aproveitar da posição, do cargo, e a única E coisa que da vai... fragilidade do outro, né? Exato. A única coisa que vai ajudar essa pessoa, Marcelo, é ela procurando a fonte, Sim. sabendo se o que a pessoa está falando condiz, né, com o que está escrito, né? Se uma pessoa é cristã, então ela vai olhar onde? Na Bíblia. Se o que um pastor, um pregador está falando condiz com o que está escrito. E cada um na sua religião vai fazer a mesma coisa. Procura lá se o que o seu líder está falando faz sentido. Porque senão, cara, já corre. Corre Tem que uma coisa errada. tá totalmente errada. Sim, Entendeu? exatamente. Agora, no caso da sua fé, a sua fé é uma fé fortalecida, Cristo como norte, né? Uma série de valores importantes. Ela é uma fé ecumênica. Você se percebe desse jeito, respeitando as outras igrejas, as outras nomenclaturas, as outras formas de ver Deus. Totalmente, Marcelo. É. Eu acho que Jesus, ele fez isso. Né? Jesus, ele respeitava todos. Jesus fala assim, cara, eu acredito nisso, eu sou assim. Né? Jesus, ele era, acho que, a personificação daquilo que nós cremos, né? Era ele. É. Então não adianta eu procurar em outra pessoa um exemplo, é nele. Então Jesus respeitava. Quando todo mundo julgava, caía matando em cima de alguém que errou, ou fazia qualquer tipo. E, inclusive, ele não se importava nem com o tipo do erro. Não.
o negócio é que você quer mudar de vida, você, então você tá tudo bem. Então Jesus sempre foi esse cara de que ele acreditava nas pessoas, né? Tanto que ele acredita em nós até hoje. Ele tem essa crença que ele acredita que nós podemos ser melhores. Então eu vejo que nós precisamos respeitar, Marcelo. O que você acredita, qual foi a sua criação, aquilo que você quer seguir, é uma questão sua. Se, no meu ponto de vista, é errado, não adianta eu ficar te confrontando sobre isso. A diferença é, você vai falar, peraí, o Beto ele é diferente. Então, peraí, deixa eu entender um pouco mais do que o Beto é, no que o Beto acredita. Talvez você fale, não, Beto, eu quero começar a seguir isso aí, essa mesma crença naquilo que você acredita, esse mesmo princípio. Eu acho que é muito mais por isso. Era o que Jesus fazia. As pessoas seguiam Jesus porque ele era. Ponto. Ponto. Porque pelo que ele falava, ele arrebentava com todo mundo. Né? Jesus fala, cara, vocês são hipócritas, vocês estão fazendo errado. Sim. Quem, por exemplo, teve a cena da mulher, todo mundo que se dizia, né, um filho de Deus, lá queria apedrejar uma mulher, ele fala, tá bom, mas quem não tem pecado, atire a primeira pedra. O que aconteceu? Todo mundo foi embora. Não tinha mais ninguém ali, só ficou Jesus e a mulher. Entende? Então Jesus era esse cara. Cara, respeita o tempo da pessoa. Mas na hora que eu tiver a oportunidade de falar algo sobre a minha crença pra você, eu vou falar no que eu acredito, mas sendo quem eu sou. Sem imposição, Marcelo. E respeitando o outro, né? Respeito é tudo. Porque eu acho que essa sua fala e a minha pergunta é um pouco dessa ansiedade, da necessidade das pessoas se respeitarem mais, né? Exato. Porque a gente tá em sociedade, nós estamos vivendo em sociedade a todo momento, e a gente sabe que muita falta de respeito, muita falta de tolerância, muito ódio, né? E a linguagem de Cristo é a linguagem do amor. Totalmente. Né? E pelo menos assim, estudando religiões, todas elas falam de forma diferente, mas elas estão falando de amor. Exato. Existe uma convergência, né? E a gente precisa falar mais disso, né? Eu acho que não é nem falar, Marcelo, é se comportar. Exato. O comportamento é tudo. Você precisa, né? a gente precisa falar menos, né? E amar mais. Exatamente. Né? E amor é muita prática. Até sobre isso aí, você falando sobre tolerância, a minha avó, ela é de outra religião, há mais de 60 anos. É ela, minha avó, uma tia minha também. E assim, eu pergunto da religião dela. Eu tento entender, mas, vó, como que funciona isso? Como que é isso? E as músicas que tocam, né? Vó, mas como que é? E ela me explica, assim como algumas vezes ela pergunta também, ela questiona. E eu vejo que eu mostrando interesse por quem a minha avó é, no que ela acredita, é mais fácil de eu acessar o coração dela e também mostrar pra ela no que eu acredito. É lógico. Porque se no meu ponto de vista é o correto, no que eu acredito, Marcelo, qual é a chance de eu ganhar minha avó pro que eu acredito, afastando ela, falando, ixi, eu não vou ter contato com a minha avó porque ela é de outra religião, a linguagem dela é outra. Eu vou afastar. Agora, a diferença, vó, vou te visitar. Vou almoçar com a senhora, vou estar com você, acabou. Como amigos meus, se eu vejo amigos meus, por exemplo, eu por ser cristão, então, por não beber, não frequentar bares, adega, em Guarulhos está cheio de adega. Isso. Mas se eu encontro alguém que eu conheço, por que eu não posso sentar na frente de uma adega e conversar com esse meu amigo? E tanto que eles olham assim e falam, mas o que você está fazendo aqui? Você é um pastor, tá tudo bem. Porque não é o lugar onde eu estou, é quem eu sou de verdade. E como você vai agir naquele local. Exato. Né? Não é a questão do local em si, mas quem você é. Né? A tua essência. Uma coisa importante é pensar o nível de coerência que você tem com aquilo que você fala, com aquilo que você professa, com a sua fé. O ambiente não pode mudar. Não, não deve mudar. Né? A cada ambiente que eu vou, eu sou uma pessoa. Aí alguma coisa está errada. Muito errado, né? Muito errado. A igreja, na verdade, vamos pensar, a gente está falando em igreja, vamos falar templo, vamos falar terreiro, vamos falar uma mesa branca. O importante é a gente entender os espaços, né? Se você assistir, eu sei que você assiste, acompanha o nosso projeto, tanto é que está aqui, né, como convidado, você vai perceber que o 1818, o programa, ele está dando voz para todas as religiões. E por que a gente está fazendo isso?
Por que a gente quer fazer um podcast? Não. É porque nós entendemos, eu falo nós porque existe, né? Eu não estou sozinho aqui, Uhum. ninguém está sozinho nunca realizando nada, né? É, nós acreditamos a importância de mostrar para o mundo que existem várias linguagens e todas elas, se você prestar atenção, falamos de formas diferentes, mas o objetivo é o mesmo. Claro. Deus, né? E amor, né? Trazer amor, trazer um discurso importante de amor universal, de Cristo, de Maomé, Alá, Buda, ou até líderes que não tinham caráter religioso, mas que tinham uma prática de fé. Sim. Quantos a gente pode citar aqui, né? Então você, Beto, como pastor, né, um homem que exercita isso no seu cotidiano, que entende a igreja como aquele espaço onde você pode estar em qualquer lugar, porque onde você está, você é a igreja ali, né, no sentido da fé. Como você hoje vê o mundo? Você acha que o mundo hoje precisa se humanizar mais? Como que você vê o mundo hoje? Você está achando que as pessoas estão muito frias, distantes? Como que você está enxergando? Qual a leitura que você faz como um pastor, né, do mundo de hoje? Marcelo, eu vejo que a gente está indo por um caminho completamente ao contrário do que Cristo ensinou, né? Hoje tá muito, tá muito sendo falado sobre o amor próprio, sobre os interesses próprios, sobre aquilo que eu quero, e só que tá indo para um limite de que tá ultrapassando o limite do respeito, ultrapassando o limite do próximo. Tá. Então, assim, se o que eu quero, se o meu amor próprio diz que é isso, vai me fazer bem, é isso, e não vai me importar te ver sofrer, não importa pra mim. Eu vou pra cima mesmo, vou fazer. Eu acho que o que falta hoje é o ao contrário, eu amar mais as pessoas, Marcelo. Eu não sei porque a gente tá falando tanto sobre amor aqui, sobre amar ao próximo, né? Porque se eu não vou amar, não vou tolerar. É. Se eu não amar, eu não vou respeitar o limite do próximo. E o mundo aí, ele precisa. Não é aquele negócio de a paz mundial. Não, é o amor É. mundial mesmo. É. Quanto mais pessoas demonstrarem amor com prática, vai ter mais respeito, vai ter mais Paz. tolerância, não vai ter tanta homofobia, não vai ter racismo. Quando eu acredito muito assim, quando nós levantamos, quando a nossa bandeira é Cristo, não precisa de mais ter nenhuma bandeira, Marcelo. Entende? Quando a gente levanta a nossa bandeira como Jesus é a minha bandeira, nenhuma outra bandeira eu vou precisar levantar, porque Jesus já ensinou tudo isso pra gente. É, é, e ele já era previsível para onde o mundo tá indo, é previsível. E eu não sei, mas eu acredito que não vai melhorar, as coisas vão piorar. Entende? As pessoas cada vez mais estão pensando em dinheiro, eu preciso conquistar para mim, para mim, para mim, para mim. Não importa o que o outro vai sentir. Isso tem atingido até as famílias, né? Eu acho que cada vez pior. Antes ainda a família era um pouco É. mais unida, né? Hoje tá muito pior. Fragmentado, né? Muito. É cada um no seu. É o filho que não quer seguir o pai que não acredita no filho, ou é um irmão que compete com outro irmão. E eu vejo que nós precisamos realmente ser mais humanos, amar mais, e não só de fala, mas de comportamento. Porque não adianta eu ligar uma série de TV, uma televisão, assistir uma cena linda de um filme de superação, de amor, de desafio. Aí eu desligo, acabou, eu volto para minha vida normal, dos meus interesses, aquilo que eu quero. Não importa por cima de quem que eu vou passar. Porque tem gente que ainda é descarado, fala, É, mas tem muita gente que faz já sem saber o que tá fazendo. exatamente. Pastor Beto, Sim, Deus e tempo para você. Deus é tudo. Deus é tudo, acho que é o motivo da gente respirar, é o motivo da gente viver. Eu acho que por acreditar que eu sou eterno, né? Nós somos eternos, então Deus é tudo pra mim. E é tudo pro mundo, Deus. E o tempo, aí depende, né?
Eu acredito que nós somos eternos. Então, para mim, o tempo é infinito. Porém, tem um tempo de vida aqui na Terra. Sim. E esse tempo que nós temos aqui de vida, né? Alguns acreditam em reencarnação, em encarnação, mas não importa. Esse tempo que você está aqui, eu como Beto, é uma moeda. O tempo é uma moeda, é um crédito que eu tenho aí. Eu não sei quanto que eu tenho de crédito, mas com o que que eu estou gastando esse tempo? Então eu vejo que o tempo é uma boa administração. Tem que administrar o seu tempo da melhor forma possível Sim, para viver bem, né? para viver bem. E fazer com que essa vida tenha um impacto de fato na sociedade de forma positiva. O que que vai ser falado no nosso caixão? Exato. Quando a gente estiver lá em cima do caixão lá, qual que vai ser a conversa? Qual que vai ser o papo? Quem nós foi esse somos? cara? Porque assim, você vai no velório, só fala bem sobre a pessoa, né? É, Mas quando nós conhecemos a pessoa, você vê que são palavras genéricas, talvez para trazer um conforto para a família, mas tem alguns que falam, cara, esse cara me influenciou. sim, Então, acho que tempo é isso, é a administração. Como você vai administrar o seu tempo? exato. Beto, para que, de uma forma muito, muito profunda, assim, do coração mesmo, que mensagem você deixa para as pessoas que estão aqui nos assistindo ou ouvindo, né? Porque o podcast vai também para áudio só. O que você acha muito importante falar hoje? Não perca a esperança. Não perca a esperança nas pessoas, não perca a esperança principalmente em quem você é. Não perca a esperança, não é o fim. Por mais difícil que seja a vida, por mais que os desafios que nós temos no nosso particular seja muito grande, não perca a esperança. Uma hora vai dar certo. Uma hora vai dar certo. Tenha esperança. Esperança, a boa luz no final do túnel, né? Ela sempre vai estar lá. Pode estar fraquinha, Mas vai. mas vai estar. É. Aquele negócio, tá no fundo do poço, o único lugar que tem é pra cima. Não tenta cavar mais pra baixo que não tem mais. O único lugar é pra cima. Exato. Tenha esperança. E para finalizar, um milagre. Que eu passei? É. Cara, passei. Acho que o milagre é a minha esposa estar viva. Ela, nossa segunda filha. Minha esposa ela tem um déficit na trombomina 3. Ela tem mais chance de ter coágulos no sangue. Só que a gente não sabia. E quando minha segunda filha nasceu, após 13 dias em casa, minha esposa, 13 não, uns 9 dias, no auge da pandemia, minha esposa começou a sentir muita dor nas costas, muito cansaço. Ela teve febres durante a noite, febres terríveis que se tremiam. Até pensou que era Covid. Covid e também as febres, nós pensávamos que aquela história, que o leite desce para a mulher e dá essas febres, né, tudo. Então, assim, nada tava pelo que era. Então, achávamos que era Covid e essa história fica em casa, né, não vá para o hospital, só vá realmente. Sim. Nós ficamos em casa e passando um tempo, até que chegou num dia, 13 dias com ela em casa, ela falou, amor, preciso ir para o hospital. Aí pedi para minha mãe levá-la. Só que como ela tava amamentando, foi ela, a minha filhinha, e eu fiquei com a minha mais velha em casa. Porque até então ela vai, mas ela volta. E ela não voltou. Ela não voltou. Minha mãe chegou só com a minha filha pequenininha, de 12 dias, 13 dias. Pequenininha mesmo. Pequenininha mesmo. E minha esposa não voltou. E como era o auge da pandemia, então precisava ficar totalmente isolada. E não era Covid, não era o leite. A minha esposa ela tinha tido uma trombose na perna, que o coágulo se descolou e foi parar no pulmão. Que perigo, que coisa causando grave, embolia pulmonar. Né? Tanto que quando ela chegou no hospital, automaticamente acionaram todo mundo. Ela não podia se mexer, porque o coágulo não podia se mover. Sim. E ela ficou ali uns 14 dias no hospital. E eu com as minhas filhas pequenas em casa, né? Graças a Deus tive a ajuda da minha sogra, da minha mãe. E minha esposa no hospital ali. E minha esposa é um milagre, porque quando a gente fala que ela teve um TEP, para pessoas principalmente da área da saúde, eles ficam impressionados, porque um TEP, se você não trata em 24 horas já morre. Né? Passou uma quantidade de tempo ali, você já vem a óbito. E ela ficou 4, 5 dias daquela forma. E ela
tava 100% ali e não morreu. E aí o médico deu prazo para ela de 9 meses para o coágulo começar a se dissolver, tudo que seria o normal. E em 1 mês, o pulmão dela estava limpo. Então ali eu vi que realmente foi um milagre dela estar viva e um milagre completo, porque foi do começo ao fim. Deus não deixou que ela partisse ali na enfermidade e depois o milagre completo da cura. Ali eu acho que foi para mim o maior milagre, a maior experiência De de milagre. milagre mesmo, físico, Tá. com Deus. Teve também minha filha mais velha, que ela, quando foi nascer, ela estava com um cordão enrolado 3 vezes no pescoço, uma no braço, uma na Não perna. bastava uma, né? Não 3. bastava uma, era 3. E na hora do parto, a parteira viu, começou a sair o pé. Aí chamou o médico, do nada, não sei o que aconteceu, a criança virou, saiu bem, minha filha tá aí, super bem. Então são os 2 milagres, são as minhas filhas que Olha, causaram. legal. O nome da minha filha primeira chama Gênesis, né, então ali depois é o princípio, então muita coisa começou a acontecer depois dela. Então é isso, foram os 2 maiores milagres, Marcelo. Muito bom. Bem, eu quero agradecer profundamente a sua presença. Obrigado. Num tempo aí a gente convida você de novo para a gente falar Sim. mais sobre esse assunto todo, sobre fé, milagres, espiritualidade, liderança espiritual, que é importante. Quero, assim, de verdade agradecer a sua presença aqui. Se você quiser deixar suas redes sociais ou a igreja, você disse que tem o Instagram da igreja também. Sim. Agora é o seu tempo. Ah, que bom. Primeiro eu queria agradecer, Marcelo. Eu acho que para você que está escutando aí, compartilha, porque nós precisamos escutar isso. Está sendo falado aqui por cada pessoa, cada convidado, por você também. Eu acho que as pessoas precisam escutar, aprender, absorver e tentar praticar um pouco o que cada um tem falado. Você quer me acompanhar mais? Aí siga @BetoBatistaOficial, é o meu Instagram pessoal. E o da igreja é igreja.idse. Tá. E ali acompanha a gente, se quiser fazer uma visita também para nos conhecer, bater um papo, estamos à disposição. Legal. Fica o convite, né? Sim. Acho que vale muito a pena conhecer. Bom, eu quero agradecer você que está aqui acompanhando o nosso podcast 1818. Pedir para você se inscrever no canal, pedir para você compartilhar os programas, que é muito importante. Não deixe de colocar aqui os seus comentários, até para o Pastor Beto poder comentar também, dialogar com você. E, mais uma vez, eu estou aqui vestindo as roupas da Explore Clube Brasil. Tem um site muito legal, com muitas opções, roupa de qualidade e que agrega muito valor. Eu quero, mais uma vez, desejar para você muita e muita luz. Um grande abraço do amigo Marcelo Lambert e, mais uma vez, Pastor Beto, muito obrigado pela sua presença e a gente vai voltar a se falar aqui e eu tenho certeza que hoje o programa trouxe para você muitos ensinamentos e, claro, diálogos que impactam. Um grande abraço, até o próximo.